Espírito Santo, através do Bispo Macedo, está trazendo algo que normalmente o pastor, o bispo não estava atentando tanto, e nem as pessoas, porque sempre falamos que a alma vai para o inferno se ela morre sem Jesus, depois vai para o lago de fogo. A alma, a alma, a alma e a alma. É a alma que vai para o céu se a pessoa morre com Deus. A alma e a alma. Só que Deus está trazendo a revelação para a igreja nesses dias, de que o corpo também vai para o inferno ou para o céu. Não só a alma, mas também o quê? O corpo. Não esse corpo que nós temos, não esse corpo, mas a Bíblia fala no livro de Coríntios e em tantos outros lugares sobre o corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que nunca mais irá morrer, é um corpo que nunca ficará doente, é um corpo que nunca irá apodrecer, é um corpo incorruptível. Todas as pessoas receberão um corpo incorruptível. Os salvos é para a glória de Deus e passar a eternidade com Deus. Um corpo perfeito, um corpo sem defeito, um corpo jovem, um corpo perfeito. E quem morre sem Jesus também vai receber um corpo incorruptível, e com esse corpo incorruptível a pessoa vai ficar a eternidade queimando, primeiro no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Então vamos ler um pouquinho sobre o rico e o Lázaro. Lucas 16, versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quando a pessoa não é salva, Deus não faz nem questão de que o nome dela seja lembrado. Quando a pessoa não é salva, Deus não faz nem questão de que o nome dela seja lembrado. O Senhor Jesus falava muito por parábolas. O Senhor Jesus ensinava muito por parábolas. Esse texto que nós estamos pregando não é uma parábola, é uma história verídica, é uma história real, que aconteceu na época que Israel foi destruído por Nabucodonosor, e o povo judeu, o povo Israel foi levado cativo para a Babilônia, a Síria. Babilônia é onde hoje é a Síria. Então o povo foi levado escravo, e essa história aconteceu quando o povo estava no cativeiro na Babilônia. Então o Senhor Jesus, Ele não está contando uma história que não aconteceu, Ele está contando uma história que aconteceu. O Senhor Jesus não está falando de uma parábola, Ele está falando de uma história que Ele como Deus, Ele como Jesus, Ele como Deus, vivenciou tudo, acompanhou. Então nós observamos, quem conhece essa palavra sabe que o pobre vai ser salvo e o rico vai para o inferno. Você vê que o rico, Deus não fez questão, Jesus não fez questão nem de falar o nome dele, só fala rico. Já o pobre, que mesmo pobre era um homem de Deus, então Jesus fez questão de que o nome dele entrasse na história, Lázaro. Ele era mendigo, feridento, desculpa a expressão, um mendigo feridento, um mendigo cheio de ferida, mas era um homem que temia a quem? A Deus. E ele, o Espírito Santo, ou Deus, fez questão que o nome dele ficasse na história, Lázaro. Aí diz assim o 21, Lázaro, o mendigo, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico, e foi o quê? Sepultado. Morreu o mendigo, e o Senhor Jesus fez questão de mostrar que o mendigo salvo, a alma dele, a alma do mendigo salvo, foi levado pelos, queria que você falasse, pelos o quê? Anjos. Então Jesus fez questão de mostrar, olha, se você morrer salvo, não importa se você era um mendigo ou um milionário, mas se você morrer salvo, os anjos vão levar a tua alma para o céu, para o lugar de descanso, para o seio de Abraão. Agora olha que interessante, morreu o mendigo e a Bíblia não fala nada, Jesus não falou nada, o mendigo foi sepultado, não houve enterro para o mendigo. Pode ver, aconteceu que morreu o mendigo, vírgula, e foi levado pelos anjos, já não é mais o corpo, é o que? A alma, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, é o céu, que não é o final é o reino de Deus. O seio de Abraão, o céu, o lugar de descanso, é um lugar que a pessoa que morre salva vai ficar aguardando até a última volta de Cristo, para depois receber o galardão e entrar no reino de Deus. Então você vê que o salvo não fala que ele teve um velório, não fala que ele teve um enterro, não fala que ele foi sepultado, mas em compensação fala que ele foi levado pelos anjos. Já o rico morreu, também o rico, e foi o quê? Sepultado, deve ter tido aquela coisa linda, sabe? No cemitério um jazido grande, um jazido bonito, eu não sei quem lembra que eu dei um exemplo uma vez, que morreu um obreiro de Botafogo, quando Deus me usou para cuidar da zona sul do Rio de Janeiro, e tinha um obreirinho de 70 e poucos anos, e um dia amanheceu morto, foi dormir e não acordou mais. Aí a gente reuniu os obreiros, fomos fazer o enterro do obreiro. Aí, não sei quem lembra, eu contei essa história uma vez. O cemitério São João Batista, não sei se alguém conhece o Rio, mas é muito grande, pensa no cemitério grande. Aí, quando acabamos de velar, quando acabamos de fazer o velório, fechamos o caixão, botamos no carrinho, aí fomos andando. Eu lembro que a gente andou muito empurrando o carrinho, e a primeira parte que a gente passou, era só jazido de rico e milionário. Cada mansão de morto, parecia uma casa de gente grande. Quem conhece o cemitério São João Batista sabe que é verdade. Só para você ter uma ideia, que lá tem o corpo do Santos Dumont, que diz que foi o inventor do avião. É do tamanho de uma casa e ainda tem um avião em cima. É do tamanho de uma casa e tem um avião em cima, da onde está o corpo de Santos Dumont. Aí a gente foi levando, empurrando o carrinho, passou por essa parte rica, tudo de mármore. Parece estranho falar isso, né? Mas uma coisa mais linda do que a outra. Parece estranho falar isso no cemitério. Aí depois chegou no jazido da classe média, e a gente empurrando o carrinho, aquele jazido mais simples um pouco. Depois chegou nos jazidos mais pobres ainda. Depois tivemos que parar o carrinho e subir umas escadas com um caixão cheio de gaveta. Você sabe o que é a gaveta, né? Cheio de gaveta, 4, 5 gavetas, cheio, aquela imensidão, parece que não acabava mais. E a gente teve que passar com o caixão carregando na mão, porque o carrinho não subia. E na minha cabeça, meu Deus, onde é que esse homem vai ser enterrado? Já passou os ricos, já passou classe média mais pobre, já passou a classe pobre, agora já está passando todas as gavetas, está acabando as gavetas, vai enterrar esse homem aonde? E a gente teve que subir umas escadarias, subir um monte, no cantão lá do cemitério São João Batista, zona sul do Rio, tem um monte lá atrás, e a gente subiu aquele monte todinho nas escadas, até chegar lá no topo, levando o caixão. Quando chegamos lá em cima, tinha na terra pura, uns buracos cavados na terra, e aí a gente colocou o caixão ali do lado de um buraco cavado na terra,
colocou o caixão e enterrou na terra. Aí veio o pensamento assim: meu Deus, o obreiro da igreja, enterrado assim, no lugar mais pobre do cemitério, no lugar mais miserável do cemitério. Ele não tinha esposa, não tinha filho, não tinha filha, era um homem simples, aposentado, ganhava o salário mínimo, tinha a casinha dele pequenininha, e era um homem de Deus. Aí eu disse: meu Deus do céu. Na hora o Espírito Santo falou assim: rapaz, o que adianta ter aqueles mausoléus? O que adianta ter aquelas mansões para o corpo e a alma está queimando aonde? É melhor ser enterrado aonde? Na terra, mas a alma está onde? No céu. É isso aí, ó. Você não vê falar que o mendigo foi sepultado. Ele não teve cerimônia, não teve nada bonito, que naquela época os enterros eram feitos, às vezes o corpo ficava ali 7 dias, o pessoal chorando, pranteando no corpo, enrolavam o corpo, enchiam de perfume. Ele não teve nada disso. O corpo dele foi enterrado de qualquer forma, o mendigo. Mas quando o corpo morreu, que a alma se descolou do corpo, ele teve o que o rico jamais conseguiria ter. Ele viu a glória de Deus e os anjos vieram e levaram a alma dele.